pão, cereais, aham. leite, Leite, pão, torrada, aham. sandes, Ó. fruta, sumo de laranja. Pô, aqui é um tremendo pequeno almoço, né? É uma coisa brutal. Não é? Café. Café também. Iogurte. Iogurte, ó, quem come iogurte. Ok. E ao Cereais, cereais, exatamente. Açúcar. É importante comer chá, açúcar de manhã. Aham. Chá. Café. Opa, E sopa de sopa. batata. pão, Pão. E sopa ao pequeno almoço. não. Guácala. Não, Não guácala, mas em Los Angeles comem sopa ao pequeno almoço. Piscandina. Piscandina. E é muito boa. Pão de batata. Pois. Ao almoço, o que podemos comer ao almoço? Legumes, Legumes, Leite. bife, Peixe. frango, peixe, bife, batatas fritas, batatas fritas, arroz, Frango, vinho para acompanhar ao almoço, sim senhor, não, bife, Arroz. Masa. salada, massa, exato. O que está a dizer a Marisol é verdade, nós temos vinho no almoço, digamos, não posso dizer, há pessoas que fazem, uma grande quantidade de pessoas fazem, há quem não faça, mas também fazem porque é um bom digestivo, não é? Então, não que vão ficar bêbados ao almoço, também não. Para passar uma copa, é bom. Está aí bem. Não é, Gil? Bebe vinho no almoço? sim, e essa aí eu também aviso. Ah, exatamente. Vejam bem o que Gil usou um termo muito interessante. Ela disse ceia. Ceia. Ceia é uma comida, era uma antiga referência para o jantar. Supostamente, a ceia é uma comida noturna que nós fazemos à noite, é muito bem entrada à noite. Normalmente explicavam assim: quando estás a dormir e sentes fome e vais à casa de banho a fazer xixi e decides passar pela cozinha e abres o frigorífico e preparas um pão com manteiga, queijo e fiambre e bebes um suminho de laranja, isso é a ceia. Mas também ceia, chamamos de ceia aquela ceia que fazem no Natal. Ceia do Natal. A cena é Natal. Ceia natalícia. Chamam de ceia. Mas não façam confusão entre ceia e cena. Ceia e cena. São diferentes. Ceia é essa refeição que estou a referir. E cena, a tradução seria em espanhol de cena. É cena, a tradução, digamos, literal. Mas cena também usamos como uma referência à vaina. Como nós aqui usamos a palavra vaina. Então, ele disse aí umas cenas que eu não entendi. Ele disse umas vainas que eu não entendi. Ele chegou aqui e está com cenas, pá, e eu não percebo o que é que ele quer, pá. Ele chegou aqui e está com umas cenas, pá, está com umas vainas que eu não entendo, que é o que quer. Está aí com uma cena que ninguém se aguenta mesmo. Sabe? Então, aí cena seria mais ou menos um equivalente a vaina. Uma palavra que é usada para tudo. Deixa essa cena aí, deixa essa vaina aí. Rapaz, não me venhas com cenas. Não me venhas com cenas. Não me venhas com vainas. Alexandre, quando fores viver lá em Portugal, vai subir muitíssimo essa expressão. Cena, cena. Cena. Mas cena não é comida. Cena não é para comer. Cena é como vaina, coisa. Isso. É uma palavra usada habitualmente para se referir a uma multiplicidade de coisas. Ok. Então vamos ver. E ao jantar, o que é que comemos?
ao jantar. O que é que comemos ao jantar? O que é que... Sandes, Maçãs, Bacalhau. bacalhau? chá, Pode ser bacalhau. Há quem coma, fiambre, há quem coma forte Não. no jantar. Queijo, chá, chá, Eu como queijo, frango. fruta. Atenção, Frango, legumes. atenção que eu vou explicar. Sopa. Nós aqui na América Latina, na Venezuela em particular, acho que é uma questão muito dos países do Mar dos Caraíbas, Mar Caribe. Nós comemos muito forte de manhã, almoçamos também forte, mas o jantar é pouca coisa. Em Portugal não é assim. Portugal é o contrário. O pequeno almoço não é assim tão forte. Nós não vamos comer 5 empanadas, não é normal, não é comum. Mas sim almoçamos bem. Almoçamos bem, com a quantidade, e o jantar também pode ser muito bom. Pode ser mais pesado do que nós costumamos comer aqui. En Acho España que también. na Espanha também é assim, exatamente. Isso é muito ibérico e muito europeu. Nós comemos bem no almoço e comemos bem no jantar, mas o pequeno almoço que não comemos assim grande coisa. Talvez porque já ainda estamos a processar o jantar anterior. Talvez. Deve ser por isso. Então, não é para nada surpreendente que alguém coma, por exemplo, bacalhau, peixe, como disse o Alexandre. À noite, ao jantar, não é nada surpreendente. Pode ser, é comum. E cá... Está regresando. Ya. Ai, Regresó. ai, Volvió. Se acabó el recreo. I will come back. Ecco, e benvinto. Bienvenido. Vivido. Ah, Vivido. benvenuto, sei in italiano, non è benvenuto. Benvenuto, bentornato. 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 Benvingiu. Obrigado, Alessandro. Hoje o dia tem sido particularmente difícil com a conexão. Desde o início da manhã tem sido difícil. Estava a falar do quê? Estava a falar das comidas. É comum comer grande e forte à noite, no jantar, come-se bem. E nós, eu queria comentar que nós em Portugal gostamos de comer bem. Uma comida típica, por exemplo, irem comer com um grupo de pessoas portuguesas, eu diria que deve incluir sim, um primeiro prato, pode ser, mas o jantar pode ser, se vão comer fora no restaurante, pode ser ou peixe, bife, frango, qualquer desses, arroz, massa, não me parece que seja assim tão comum. Mas deve incluir álcool, claro, e deve incluir também, depois da comida, é comum e é rotinário, é ritualístico beber café. O ritual para nós é beber café. Normalmente, a maioria das pessoas bebem expresso. Bebem café expresso. Sabem o que é expresso? Bica. Mais ou menos como a bica, mas é ainda mais forte. A bica é feminino. A bica. Sim, uma bica é mais... Uma bica. Ok. Sim, mas a bica é como o negro, café negro, mas não é assim tão forte. O expresso acho que é ainda pior. Pior não. Es Pior, digamos. como un café negro recargado. Pois, mas Tomen é bué de forte. 2 onzas. Ah, Salvador? 2 onzas. No sé cómo se dice onzas. 2 onças? Como assim? 2 onzas. El expreso es un cortico de 2 onzas. Es pequeño. porque Sim, mas es é muito concentrado. forte. Mas é muito forte e às vezes nem parece líquido. Às vezes parece uma pasta, sabe? Parece assim pastoso. É espesso e forte. E aquilo pega, bate forte. Bate forte feio. ¿Tú trabajas con café, Salvador? Sí, trabajé en eso. Ahorita Ok. no, pero sí trabajé. Pois o expresso em Portugal, por exemplo, do Rocio, na brasileira, sabem que é a brasileira?
No. A Brasileira é um café muito típico, visitado por muitos turistas, por uma razão muito importante, que era o café onde se sentava, um dos tantos, onde se sentava habitualmente, assiduamente, um poeta português do século passado chamado Fernando Pessoa. Ouviram falar dele? Fernando Pessoa foi um poeta português e ele costumava sentar nos cafés todos da Baixa Pombalina, na Baixa Lisboeta, a escrever os seus poemas e falar com os amigos, discutir o tema de política, cultura, religião, sociedade, etc, etc. Então, Fernando Pessoa era uma figura constante, assídua de todos os cafés, mas principalmente na brasileira, ela é muito bem lembrado e, de fato, há uma estátua dele no café, nesse café. Vou procurar a fotografia. Fernando Pessoa no café à brasileira, há uma estátua. A gente normalmente passa e toma um café com Fernando Pessoa. Quem me dera, eu já estive aí, quem me dera poder tomar um café com o verdadeiro Fernando Pessoa. É, de fato, o meu poeta favorito. Vou ver se mostra aqui. Há quem diga que na literatura portuguesa o poeta mais importante é Luís Vaz de Camões. Mas, para mim, é Fernando Pessoa. É maior, é mais grande que Camões. É como se, Alessandro, é como se eu dissesse que há um poeta maior do que Dante. Imagínate que en la literatura italiana yo diría que existe un poeta que sea mayor, digamos, más importante que Dante. Afortunadamente en la literatura portuguesa tenemos esa discusión. Creo que la literatura italiana tiene a Dante y luego vienen los demás, ¿cierto? Sí, Boccaccio, Petrarca. Sí, pero Dante es la figura por Sí, sí. excelencia. No, en Sí. la literatura portuguesa no. La literatura portuguesa, hay quien diga que Camões es el más importante. De hecho, el instituto para el cual trabajo se llama Instituto Camões. Pero hay también quien defiende que Pessoa fue incluso mayor que Camões, lo superó. Yo lo creo. ¿Y Pero quién bueno, es el padre de la lengua portuguesa? pai da língua portuguesa. No hay padre. En italiano es Dante Alighieri, el padre de la lengua italiana. No hay un padre en Portugal. Lo que hay es una figura destacada que en este caso sería Camões, como decir Cervantes de la lengua española o Shakespeare de la lengua inglesa. Pero llamarlo padre, no, nadie lo llama padre. Porque de O hecho, Molière, la francesa. no sé si llega tanto en el caso de Molière, no sé si llega tanto. De hecho, tengo la impresión de que en la literatura francesa no hay una figura como Shakespeare. Hay muchas figuras, pero no hay una que sea la más, como Cervantes en su momento fue, el fundador, o digamos la gran Sí. figura. O como Goethe con el alemán, no. En el caso del portugués, a ver, la lengua portuguesa, no hubo alguien que se sentara a normarla, que eso, la lengua portuguesa surge de la derivación del galaico portugués, el galaico portugués. A veces los portugueses dicen que, bueno, que nosotros dimos origen a los gallegos, no, es al revés. Del territorio actual de Galicia surge Portugal y existe una lengua llamada galaico portugués, y de ese galaico portugués surgió posteriormente el galego por una parte y el portugués por el otro. La separación entre el galego o el galaico portugués fue política. Fueron reyes que mandaran a introducir ciertos símbolos, ciertas letras y ciertos sons para diferenciar do galego, do galaico português. Essa é a origem da língua. Agora, uma figura que tenha sido decisiva nesse processo, não. São os reis. Houve um rei muito importante chamado Dom Dinis, que também era poeta, era trovador, e ele, pronto, as trovas dele são conhecidas, mas ainda assim considero que não é o pai da literatura, o pai da língua, não. Qual é a primeira grande figura que surge? Camões. Posterior a Gil Vicente, posterior ao humanismo,
entre o humanismo e o renascimento português, na Idade de Ouro, surge Luís Vaz de Camões. Este Camões escreve um poema épico muito importante, chamado Os Lusíadas, que é a história da travessia dos portugueses até a Índia, da viagem da Vasco da Gama, da frota de Vasco da Gama à Índia. É um poema épico porque, em certo momento, Vasco da Gama e a tripulação encontram com o rei de Melinde, na África, e eles devem contar. O rei de Melinde pergunta: e então, de onde é que vocês vêm? Nós viemos de Portugal. E o que é Portugal? Portugal é um país europeu, tal. Ok, conta-me a história de Portugal. Então eles começam a contar a história de Portugal. Mas essa, claro, é como, por exemplo, na Venezuela, Eduardo Blanco, Venezuela Heroica, é uma exaltação da nacionalidade. Os recursos que usa Camões para descrever a história de Portugal, as façanhas de Afonso Henriques, de Dom Dinis, de Dom Sancho, de Dom Afonso IV, Dom Pedro, são recursos muito grandiloquentes e que descrevem a heroicidade do povo português para esse momento. Mas, digamos, posteriormente haverão outros autores portugueses e depois brasileiros e africanos, mas na minha percepção e de alguns especialistas, Fernando Pessoa consegue ultrapassar, consegue superar a Camões. Porque Fernando Pessoa, eu posso passar uma semana inteira a falar de Fernando Pessoa. É uma personagem e um escritor tão rico, um poeta tão diverso, tão extraordinário, que ainda hoje estão a ser analisadas as suas obras. Por que digo isto? Porque ela deixou um espólio, e esse espólio, ainda hoje, cada ano e cada dia, retiram papéis desse baú, dessa arca. Cada dia há um grupo de pessoas especialistas encarregues de analisar os papelzinhos que ela deixava. E esse senhor, esse monstro da literatura, esse gênio, era este que está sentado aqui, Fernando Pessoa. Ele escrevia em heterônimos. Sabe o que é um heterônimo? Não? Um heterônimo... Pai, isto... Vocês tocaram numa tecla que não deviam tocar. Como eu posso explicar? Um heterônimo é um desdobramento da personalidade e de identidade do autor. Ela tinha muitos autores que apareciam com os seus nomes, as suas identidades e biografias, mas que depois descobriram e confirmaram que todas essas pessoas eram Fernando Pessoa, quem escrevia. E eles tinham uma biografia, eles eram diferentes entre eles, a nível estilístico, a nível de ideias, a nível político. Eles até tinham brigas, isto é, criticavam um ao outro. É uma coisa muito louca, sabe? E então, pronto, esta senhora escrevia isso tudo, nesses cafés sentados. Então, ela tinha um universo inteiro na cabeça. Tinha um universo inteiro na cabeça. E Él usa seudónimos para que no lo identificaran. Mas mais do que os pseudônimos, eram heterônimos. Hetero quer dizer outro. E hetero eram outras identidades. Outras. Porque estas identidades tinham biografia, tinham ideologias diferentes, tinham até descrições físicas, tinham autorias ou livros próprios. Era uma coisa maluca, uma coisa louca. E então, supostamente, os mais importantes eram 5. Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, o ortônimo, que era ele próprio, Fernando Pessoa, e o... como que se chama? Este de livro do Sassossego. Guedes. Não me lembro do nome. Guedes, não me lembro bem do nome. Mas eram 5. Mas, na verdade, eram mais de 200. Eram mais de 200 heterônimos. E ela escrevia não só em português, escrevia em inglês, escrevia em italiano algumas vezes, escrevia em latim,
Então, também sabia francês. Então, uma pessoa extraordinária. Ela também trabalhava com astrologia. E então entrou no universo. É uma personagem completa. Para mim, talvez o maior português da história. Quase atingindo Cristiano Ronaldo. Não, estou a brincar. Mas sim, é uma personagem interessantíssima. Então, no café à brasileira, vocês podem sentar com Fernando Pessoa e beber um café com ele. Com Fernando Pessoa, lá em Lisboa. Lisboa era a sua cidade. Lisboa, o meu lar. Lisboa, o meu lar. Está bem? Mas não vamos falar muito, porque então vamos perder a aula toda aqui a falar de Fernando Pessoa e isso não é o que devemos fazer. De fato, já o tempo está... Muy interesante. Muy Pois. interesante. Depois, se quiserem, Sim. se estiverem interessados, podemos combinar um outro encontro e eu mostrar coisas sobre a pessoa. Poemas extraordinários, poemas extraordinários. Era um poeta Puede extraordinário. ser. Era um poeta extraordinário. Se tiverem a oportunidade de ir conhecer este autor, vão conhecer. É uma coisa que vocês vão adorar. Eu não conheço ninguém que não goste. É uma personagem especialíssima. Eu acho que é por isso, por toda esta paixão com a qual eu falo de Fernando Pessoa, é que eu digo que Pessoa é maior do que Camões. Para mim, Yeah. Pessoa é maior do que Camões. Há quem diga que Camões é maior. Ok, está bem. Para mim está tudo bem. Eu respeito isso. Mas Pessoa, pá. Há pessoas, há especialistas que vão do mundo todo a estudar e conhecer a cidade de Lisboa só por Fernando Pessoa. É uma coisa impressionante. Mas pronto, depois a gente fala isso. Ok? Ok, voltando ao nosso tema. Vamos ver, vamos falar do nosso pequeno almoço venezuelano. O que é que nós comemos de manhã? Por exemplo, eu ao pequeno almoço, eu como... Que nacieron las niñas y el año en que le hicieron la histerectomía, así como te lo coloqué por... ¿Qué? La histerectomía. ¿Se oyó? Sí, sí, claramente. Perdón. Perdón. Mas está tudo bem com a sua saúde? Eso no es mío. Ok. Ok, não se preocupe. Então, o que estamos a falar era de... E ao pequeno almoço, eu como arepa, não. Eu devia comer mais arepa, Não? de fato. Não, é porque nós aqui somos preguiçosos, então dá pachorra. Não tenho paciência para estar sentado aí, estar à espera da arepa e tal. Então faço sanduíche. Acho que a minha namorada também é um bocado preguiçosa para isso, para as arepas. E então, mas falando, o venezuelano promédio come arepas, não é? Sim. Sim. O venezuelano promédio come arepas. Então, ao pequeno almoço, como arepa com fiambre e queijo e bebo um galão. Sim, pode ser um galão. E bebo um galão escuro. E Gilo, o que é que come ao pequeno almoço? Hay un pan con queso, fiambre y sería un cuarto de litro de café. No, no tan fuerte. Fuerte no, pero Então sí seria o garoto, bebe um garoto. o garoto. No, porque garoto sería con leite de café prieto, pero no tan fuerte, no como la más suave. Não como a bica. Como a bica. Más o menos como a Vicky, más o menos. Ok. Un carioca de café. Carioca, ok? Pode ser um carioca. Vai lá. E Alexandre? Eu como um garoto. Ao pequeno almoço, É. como? Ok. O pequeno almoço. Ao- Almoço. Ao O pequeno almoço. Ao pequeno almoço, eu como arepas, e arepas
com queijo, Queijo. Aham. queijo, queijo de cabra. Cara, sério? Sim. Ok. E garoto, garoto, Bebo. bevo garoto com leite. 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 Com leite vegetal. Leite vegetal. Ok. Vegetal, sim. E já. Interessante. Exquisito el niño. Pois, Cuida la figura. pois. E a dona Janete, o que é que come ao pequeno almoço? O que é que bebe? A pequeño mozo, primero bebo un café Ok. más grande que esto. Um galão? Maior do Un que isso? galón. Sí, mayor que eso. Después, ¿cómo se dice? Depois. Ok. Después, como una arepa, puede ser, Aham. o un sándwich. Uma sanduíche. Una sándwich. Después, ok. Ok. Mas Isolo, o que a Isol come? Eu primeiro tomo uma taça de café preto, um copo de leite. Depois eu faço, alguns dias faço arepas, outros dias posso fazer sandes e às vezes faço panqueques. Ok. E acompanho qualquer uma dessas coisas com queijo, ou fiambre, ou manteiga, ou diablito, ou qualquer coisa. Sabe como dizer panquecas em português? Panqueques? Não sei. Queques. Crepes? Crepes? Queques. Ah, Queques. queques. Panquecas sim, Ok. queques. Queques, ok. Atenção com a uma outra palavra que é muito importante que vocês não façam confusão. Vou dizer a palavra, mas vocês não vão fazer confusão essa palavra. Queque é panqueca. Porque existe a palavra queca, que é outra coisa, que não tem nada a ver com comida. Ok? Se vocês vão ao restaurante pedir uma queca, eu quero... É grosseria. Sim, senhor. Não, ok, não palavrão, mas vai ser uma situação um bocado incômoda para si. Vai ser uma situação vergonzosa para você. Porque uma queca é uma relação sexual casual. No sabía. Uy, estuve 3 meses hace poco en Portugal y nunca escuché esta palabra. ¿Tú te imaginas que vayas a comer y pidas, eu quero una queca? O empregado de mesa vai ficar, minha senhora, desculpa lá, mas aqui não damos isso. No soy tan fácil. Não é fácil, né? Eu sou casado. Então, pedir um queque. E a outra palavra é mandar uma queca. Mandar uma queca é como echar um polvo. Tipo, como dizem na Espanha. Em Espanha dizem echar um polvo. Mandar uma queca. Então, atenção. No sé, no tuve la oportunidad que me dijeran eso. Pois ainda bem. Outra palavra que aqui usamos constantemente, que pode ser uma palavra engraçada, por não dizer outra coisa, é pila. Pila. Sabem o que é pila? No, eso sí no. É uma referência ao pênis do homem. Se vocês chegam à loja, chegam a uma tienda, por favor, me dá uma pila. Eles Una pila tripea. Sim, Una vamos pedir uma tripea. pila é como seria aqui dizer pipi. Por favor, me dá uma pila. Então, eles vão aplicar o quê? Uma pila? Não, minha senhora, que não vendemos isso. Esta ¿Y pila é minha. cómo se dice las pilas, la batería?
Bateria. Ah, ok. Pilha também. Pilha, não pila, pilha. Tá? Bateria. Digam bateria, não digam Mejor. pila. Mejor decir batería. Pois, é melhor dizer bateria. Ah, Y tá? fiambre es jamón. Fiambre Sim, 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 sim. es jamón. Ok. E os portugueses aqui é engraçado porque dizem ramão. Quando é ramão, não é ramão, é uma espanholada. Ramão, não é ramão, é fiambre. Só que, por exemplo, o meu tio dizia, o meu tio Marco já faleceu, dizia ramão. Ramão, jamón. Es un invento. Sim, sim, é uma Pero interlíngua. existe gracias, ¿verdad? O solo se dice Graças. obrigado. Não, Gracias. mas graças com sentido obrigado, não. Por exemplo, eu digo graças a Deus. Ah, exacto. Yo he escuchado gracias a A Dios. graça de Deus. A graça de Deus. Como gracias, claro, claro. Eso Ah, sí no es un gracias. invento. Ok. Engraçado, engraçado. No quiere decir que tiene gracia corporal o gracia de aceite. No, que tiene gracia. Es como el chiste colombiano. Hay un chiste colombiano muy famoso que en mi tiempo decían mucho. Que estaban en una fiesta y yo, oiga, bailen con Gracia, y la pobre Gracia bailó toda la noche porque había una muchacha llamada Gracia en la fiesta. Entonces, bueno, esa confusión entre Gracia de gracioso y Gracia un nombre o cualquier otra referencia. ¿Ok? Una pregunta, profesor. Diga. Ovos revueltos, ovos. Ajá. Ovos ¿Se dice estrelados. así? Estrelados. Destralados. Estrelados. Ah, ovos estrelados, Ajá, como estrellados. Sí. Estrelados. Estrelados. A senhora come ovos estrelados todos os dias? A Karina come pequeno ovos almoço. estrelados? Sim, ao pequeno almoço. Sempre, sempre, todos os dias? Não, Não? Ok. algunos días. Alguns dias come. Okay. ¿Y fritos? Ovos estrelados. É que o estrelado não é de... Não é se é frito ou é Revuelto. assado. Ajá, exato. Es lo que hace con los huevos. Ajá. Ovos estrelados. Ovos fritos, também chamam de ovos fritos. Mas agora o termo tortilha, não. Nunca ouvi o termo tortilha. Ovos fritos. Ovos fritos. Ok? Agora, é muito importante que nós avancemos a este ponto, que é uma retomada do que nós fizemos na aula passada. Na aula passada, o que nós vimos? Vimos o primeiro grupo do presente indicativo. Reparem que quando nós falamos do nosso rotinário, do nosso dia a dia, do nosso esquema diário, semanal, mensal de atividades, nós descrevemos isso com o tempo chamado presente do indicativo. Nós já vos disse. Ok? E já sabemos usar. Vamos agora retomar o que nós vimos para, a partir daí, fazer a ponte para os outros grupos. Nós já vimos este primeiro grupo, não é? Os verbos regulares acabados por ar. E também vimos que os verbos têm duas componentes. Uma parte que é a raiz do verbo, que neste caso é FAU. Seria FAU, a raiz do verbo. E temos uma desinência que é AR. Ok? Qual é o processo que nós seguimos quando tratamos ou usamos um verbo regular? Colocamos a raiz e, a partir da raiz, só colocamos a desinência ou vogal fonética respectiva para cada pessoa. Seria, para eu, colocamos o O, para tu, as, para você, ele, ela, a, para nós, amos,
E para vocês, eles, elas, colocamos ao, não é? É verdade ou não é verdade? E também vimos que quando referimos ao presente do indicativo, nós usamos o presente indicativo para referir ações habituais, para constatar um facto, ou, num outro uso, pode ser para falar de ações no futuro próximo. Ok? São usos do presente indicativo. Agora, qual é a adição, o que é o novedoso desta vez nesta unidade? O novedoso é que aqui usamos, agora, temos outros grupos de conjugação. O primeiro grupo foram os verbos acabados por A, R. Agora temos os verbos acabados por E, R. Ok? Como, por exemplo, vejam um exemplo. Ele vive no Porto. Eles não compreendem nada. No inverno chove muito. Ela vive no Porto. Eles não compreendem nada. No inverno chove muito. Ok? Então, vejam bem. Quando falamos dos verbos regulares acabados em E e R, vejam bem, é o mesmo processo. Temos uma raiz do verbo, que neste caso seria com, e temos uma desinência, que neste caso seria e. O que fazemos? Simplesmente deixamos a raiz e a desinência é substituída para cada pronome por uma partícula específica, que seria eu como, tu comes, você, ele, ela come, isto é, o. Nós comemos, a partícula seria emos. Vocês, eles, elas comem. Ok? Mas, com diferença aos verbos acabados por A, com este grupo há uma particularidade. Com este grupo há uma particularidade. Uma coisa adicional, que faz um bocadinho mais complicado. Eu vou mostrar aqui qual é essa complicação. Não diria complicação. Eu diria que uma particularidade. Vejam bem. Temos o verbo esquecer. Esquecer, olvidar. Esquecer quer dizer no português olvidar. Em espanhol seria olvidar, esquecer. Qual é um verbo regular? Qual seria o procedimento que nós seguimos? O procedimento que devíamos seguir é simplesmente colocar a raiz do verbo e adicionar a partícula respectiva para cada pronome, não é? Então seria o, es, e, emos, não é? E vocês esquecem e tudo mais. Mas qual é o problema? Qual é a particularidade aqui? Aqui, este se é esquecer, não é? Tem som de es, tem som de es, não é? Tiene el sonido de la S. ¿Por qué? ¿Por qué que isto acontece? Porque a letra C antes de E ou I tem sempre som de S. Ok? Mas vejam o que acontece aqui. Na primeira pessoa, com o pronome eu, primeira pessoa do singular, eu coloquei a raiz e adicionei o O. Mas aqui, como já sabemos, a letra C antes de A ou U não tem som de S, tem som de. Então aqui não diz esque, aqui diz esqueco. Esqueco. O que eu devo fazer? Eu devo fazer uma pequena alteração que me permita ter uma consonância entre o escrito e a oralidade, porque tanto o som como a escrita são importantes para isto. Então, o que eu faço? Simplesmente faço uma alteração aqui, coloco C cedilha e já está. Porque lembra-se que a C cedilha tem um som de S. Simplesmente coloco C cedilha. E o resto fica igual.
e o resto fica exatamente igual. Vamos confirmar? Vejam bem. Conhecer, conheço, conheces. Conhecer, conheces, conhece, conhecemos, conhecem. Fica igual. Só há essa mudança, há essa pequena alteração na primeira pessoa do singular, ok? Conheço, deixo, esqueço, aqueço, pareço. Simplesmente adicionamos C cedilhado. Simplesmente agregamos a C cedilha, ok? Essa é a função da C cedilha, esse é o propósito. Acontece igual com outro caso, que é os verbos que acabam por GER, os verbos que acabam por GER. Este verbo aqui é abranger, proteger. Acontece o mesmo fenômeno. E qual é esse fenômeno? Que nós devemos fazer uma pequena alteração que me permita respeitar tanto a escrita, o símbolo escrito, como o som. E por que eu faço isto? Porque a letra G, antes de E ou I, tem som de J, J, como se fosse uma J. Proteger, proteger. É sempre assim antes de E ou I. Eu digo gelo, gíria, gente, gigante. Gelo, gíria, gelo, gíria, gente, gigante. Gigante. Há uma vibração aqui nos dentes, como se fosse um taladro. Ok? Mas, se eu seguir a regra, a regra diz que eu devo colocar a raiz. E a raiz é protege, não é? Mas o que acontece? Que fica desta forma. Mas a letra G, antes de A, O ou U, é pronunciada G, G, G. Então aqui não diz, aqui diz protego, protego. Então, devo fazer uma pequena alteração para que esse som passe de G a J. Ou J. Como é que eu faço? Adiciono ou mudo o G por um J. Então fica protejo. 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 E voltamos a nossa gramática ativa e vejam bem como é que fica. Abranjo e o resto fica igual. Abranges, abrange, abrangemos, abrange. Proteger, protejo com J. Proteges com G e o resto fica igual. Protege, protegemos, protegem. Ok? Isso seria com os verbos acabados por EE. Por exemplo, conheces a irmã do Pedro? Não, não conheço. Eu bebo café de manhã, mas ela bebe chá. O elevador não desce. Está variado. No sul de Portugal chove pouco. Esqueço-me sempre do chapéu de chuva na escola. Eles vivem em Macau. Sabem que é o Macau? Sabem que é Macau? Não? País asiático. Não um país, é uma região dentro do território da China que pertencia a Portugal até o ano 2000. Foi o último território ultramarino de Portugal. E Portugal entregou à República Popular Chinesa, a República Popular da China, com o passo do milénio. Foi o acordo que fizeram. Os cidadãos que até 1999 eram portugueses tinham a oportunidade de decidir se permaneciam como portugueses ou decidiam se tornarem chineses. Alguns decidiram serem parte da China, adotar a nacionalidade chinesa, e outros decidiram conservar a sua nacionalidade portuguesa. E é por isso que ainda há muitas pessoas que também são portuguesas, mas são portugueses macaenses. E eles têm, dentro dessa zona, têm a língua portuguesa como língua oficial de Macau. Língua oficial de Macau é junto ao mandarim e ao cantonês. Eles têm 3 línguas.
mas ainda há pessoas lá, muitíssimas pessoas que falam o português e, de fato, elas têm uma representação no parlamento português, tem uma representação, eles podem escolher deputados que vão lá e têm conselheiros das comunidades em Macau. E pronto, e também a arquitetura do tempo dos portugueses e tudo mais. Não sei se sabem que os portugueses, os navegadores portugueses, chegaram aqui ao Japão e conquistaram parte do território chinês. Sabia, Janete? Sim, os navegadores portugueses chegaram ao mundo inteiro. Grande parte do mapa que a Janete conhece, que é o mapa mundi, de certeza, muita dessa parte é por navegadores portugueses, como o próprio Vasco da Gama, Bartolomeu Perestrelo, Corte Real, o próprio Fernando Magalhães, que chegaram a muitas partes. Então, os portugueses chegaram ao Japão e, de fato, há estudos que comprovam a influência do português no japonês atual. Eu acho que já expliquei a palavra tempura. Tempura do sushi, sabe? O sushi com tempura. A palavra tempura está influenciada pela palavra portuguesa tempero. Tempero. Tempero é o condimento. Então, e a palavra arigato, graças, deriva do obrigado português. E lá no Japão existem mostras artísticas chamadas Byombos Nanban. Nos Byombos Nanban, os japoneses daquele tempo representaram e pintaram homens barbados, quase como eu, que chegaram com capacetes e grandes barcos, chegaram vindos de longe. E esses barcos muito particulares, esses homens eram navegadores portugueses. E Portugal e o Japão tiveram grandes relações, comércio marítimo. Então, é por isso que o português influenciou e marcou também o japonês e outras línguas também dessa zona. E isso demonstra claramente a presença de Portugal no território asiático. Houve um império chamado Império Português do Oriente. Talvez o Império Português foi um dos maiores, e foi de certeza um dos maiores da história, o Império Ultramarino Português. E esse último território desse império foi Macau. Foi Macau. Tá? Obrigado. Alguma pergunta? Não. Não. Ok. Falta então um grupo, que é o grupo dos verbos acabados em IR ou IR, os verbos acabados por IR. Esses verbos acabados por IR têm o mesmo funcionamento dos outros verbos regulares. Por exemplo, ela parte amanhã para Cabo Verde, eles preferem ir ao cinema, ela não consegue estudar com barulho. São verbos acabados por ir. Então, vejam bem. Mesmo processo, temos a raiz do verbo e a desinência, onde fazem parte também as vogais temáticas. Então, colocamos a raiz e temos uma partícula, ou temos uma desinência em particular para cada pronome. Eu abro, tu abres, você e ela abre, nós abrimos, vocês, eles, elas abrem. Ok? Então, vejam bem que para eu seria o, para tu, és, aqui coincide com outras formações. Você, ele, ela abre, e aqui chega a diferença com os acabados por er. Nós abrimos. Acabado por er seria emos. Aqui é imos. Nós abrimos. E o último grupo seria vocês, eles, elas abrem. Abrem. Também aqui há algumas questões particulares, mas é mais por norma, por costume, por digamos, convenção do uso dos falantes, como, por exemplo, vestir, visto, vestes e o resto habitual. Vestir, visto, vestes, etc. Despir não seria despo, seria dispo.
despes, despe, despimos, despe. Sentir, de sensação, sentimento, sinto. Sentes, sente, sentimos, sentem. Preferir, prefiro, preferes, prefere, preferimos, preferem. Conseguir, consigo, consegues, consegue, conseguimos, conseguem. Seguir, sigo, segue, segue, seguimos, seguem. Corrigir, acontece igual como eu expliquei no caso anterior. O G, antes de I ou E, tem som de J. Se eu seguir a regra, então seria corrigo. Então não faz sentido. Tenho de fazer uma alteração para que haja concordância, tanto de forma escrita como de forma oral. Então, para fazer essa concordância, eu tenho de colocar aqui ou mudar este G por um J. Corrijo, corriges, corrige, corrigimos, corrigem. Igual acontece com o verbo dirigir. Dirijo, vejam que eu escrevo aqui com J. Diriges, dirige, dirigimos, dirijam. E a essa particularidade adicionam outra. Os verbos acabados por usir, na terceira pessoa do singular, a desinência não é colocada. Por exemplo, traduzir. Traduzir. Eu sigo a regra, traduzo, adiciono o. Aqui não. Traduzes. Mas aqui, na terceira pessoa do singular, não simplesmente colocamos a raiz. A raiz é traduz. Ok? Mas aqui não colocamos desinência. A desinência, esse símbolo quer dizer não se coloca nada. Negativo. Então, ele traduz. Ele conduz. Tá? Sim? Sim. Sim. Pronto. Ok. Por último, desse quarto grupo de verbos que aparecem aí, não sei se tem a gramática, o português 21 convosco, mas vejam bem que cá aparecem 4 grupinhos, não é? Aparece um que diz verbos reflexos. Verbos reflexos, que é este grupo, quarto grupo. Lembrar-se, levantar-se, deitar-se, esquecer-se, vestir-se. Este grupo é particular, por quê? Porque quando os verbos acabam por determinadas terminações, vale a repetição, seguem a regra de conjugação. Se acaba por ar, segue a regra de conjugação por ar. Se acaba por er, segue a regra da conjugação por er. Vestir, igual. Visto, veste, etc. Um verbo reflexo, o que faz é indicar que a ação recai sobre o sujeito. Tá bem? É quando eu digo, por exemplo, curto-me, fero-me, preferir, fero-me, me hiero, faço uma ferida, fero-me. Outra, chamo-me, chamo a mim próprio. A ação recai sobre o próprio sujeito, não é? Eu faço eu próprio. Levanto-me. É como se eu, ei, levanta-te. Ah, sim, sim. É como se tivesse um desdobramento da personalidade. E faço para mim próprio. Tá bem? Nós também usamos estes verbos em espanhol quando me levanto, me olvido, me acuerdo, me visto. Nós usamos estes pronomes também com muita assiduidade. Só que, em português, essa é a unidade 15, vamos mostrar na gramática ativa uma particularidade que não está na 15. Essa é... Ok.
a colocação de pronome. Estes seriam os pronomes reflexos. Me, te, se, nós e se. Só que, vejam bem, nós usamos a mesma conjugação, só que adicionamos el guioncito, mas o pronome reflexo seria me, te, se, nos, no caso de nós, e se. Mas os verbos são conjugados exatamente da mesma forma como se não tivesse a parte reflexa. Só há uma pequena alteração aqui no nós. Se não tivesse reflexo, eu diria levantamos. Levantamos a voz para defender os nossos direitos. Levantamos a voz. Ok? Ou falamos alto. Mas aqui, levantamos-nos, de despertar-nos, levantar-se ao início do dia, ou quando for. Quando eu tenho uma partícula reflexa, esse levantamos, a S final, o S final é apagada, é eliminada. O S final fica de fora. Então fica levantamos-nos. Levantamos-nos, ok? Nós não dizemos levantamos-nos. Não, levantamos-nos. Essa é uma das particularidades. A outra particularidade é que estes pronomes com verbos reflexos podem sofrer alterações na posição. Podem sofrer alterações na posição. Como é isso? Se eu tenho estas palavras como não, nunca, ninguém, também, como ou como é que é um pronome interrogativo, já, enquanto, ainda não, todos, além de outras, además de outras, estas palavras o que fazem é atrair. Eles atraem a este pronome reflexo e fica em frente do verbo. Eu digo, sem a palavra não, eu digo, levanto-me cedo, mas se tiver o não, eu digo, não me levanto cedo. Não me levanto cedo. Percebem? Percebem ou está aí mais ou menos? Sim. Sempre que tivermos Mais ou menos. mais ou menos. Pois, eu sei que na primeira que Um bocadinho difícil. não é assim tão difícil. É uma coisa que nós não usamos em espanhol e que pronto, adotamos em português, mas com alguma revisão vamos conseguir fazer. Não me levanto cedo. Se não tivesse o não, ficava levanto-me cedo. Mas como tem o não, então fica não me levanto cedo. Igual com nunca, ninguém, também, como. Essas palavras fazem que esta partícula fique antes do verbo, que esteja antes do verbo. Tá? Isso que faz isto. A ordem normal seria: ontem esqueci-me do chapéu de chuva na escola. Vocês tentam ser muito tarde. Não, deitamos-nos sempre cedo. Aqui, vocês vão dizer, mas aí é um não. Aí é um não. Mas aqui está separado por uma vírgula. O que faz disto outra frase. Estão separados por vírgula. Quando é que aparece antes do verbo? Como eu já disse, com estas palavras, como por exemplo, eles já se encontraram uma vez. Eles já se encontraram uma vez. Nunca me lembro do teu número de telefone. Nunca me lembro do teu número de telefone. Tá? En el caso afirmativo sería siempre lembro-me do teu número de telefone. Não, o sempre é um advérbio e também atrás. Sempre me lembro. También. Sempre me lembro. Imagina que não tens o sempre. Diz sem o sempre. Dilo sem el sempre. Lembro-me do teu número de telefone.
Exatamente. Mas como tenho sempre me lembro. E sempre me lembro dela, pá. Ela era tão bonita, era tão especial. Tipo. ¿Sí? Obrigado, ya lo capté. Ya lo captó. ¿Y el resto lo captó? Pues está en el Sí. proceso de captación. Tanet fez uma careta tipo, Sí, ya capté. ya la captó. ¿Y Janet la captó o está captando? Ahora sí, más tarde no sé. Agora sim, mais tarde não sei. Ok. Está bem. Ok, infelizmente estamos já na hora de acabarmos. Mas vocês querem ter um encontro na sexta? Passar sexta-feira à noite comigo? Em lugar de ir beber jolas, em lugar de ir beber cervejas ou sair com a família, fiquem aqui comigo a ver aulas de português. É mais divertido. Todos nós juntinhos e falar. Sexta-feira. É sexta-feira, exato. Pode ser? Querem ter, Sam, querem ter um Sim. encontro na sexta? Querem e podem? Se querer, Eu queremos. posso. Sim, Sim, eu posso. Podem. Sí. Todos podem. En principio sí, pero no estoy segura. A Janete não tem certeza. Então a Janete confirma Não se tenho ela pode. certeza. A Janete não tem certeza. Se ela não puder, então não podemos, porque não vamos afetar a Janete. Si la graban y la puedo ver, en tal caso, porque es que no estoy segura. Mas então a Janete confirma, não é? Eu gostava que estivessem todos, para que façam perguntas e interajam ao vivo. Sobre estos verbos, Sim, porque vamos continuar com esta prática, vamos tentar avançar com esta Uau. unidade. Então é importante que nós estejamos todos, mas se a Janete não puder, então a vemos la como- misma hora. Sim, à mesma hora, pelo mesmo canal. Ah, bueno, Pense e veja bem, se não avise, nós vemos como que podemos recuperar esse tempo. Pode ser? no, bueno. Se não, Si todos pueden, bueno, yo hago el esfuerzo. se não pode, tranquila, não é obrigatório. No, pero es que está algo importante. No Tá puedo bem. perdérmelo. Agradeço a importância e a diferença com a língua portuguesa. Agradeço no nome da língua portuguesa. Ok, então pronto, vamos ficar por aqui, pode ser? Sí. Muito obrigado por estarem Sim. aqui, por terem paciência e por permanecerem. noite. Passem boa noite e bom descanso Boa para noite. todos. Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Descansen hasta sexta. Até já, até sexta-feira. Até sexta-feira. Até já, fiquem bem. Ya.